boa noite novamente. Vamos então agora falar um bocadinho sobre o nosso campeonato, esta conclusão do campeonato, fazer aqui uma pequena análise. Pedro, comecemos um bocadinho por ti. Explica-me como é que Paços de Ferreira e Estoril Praia acabam por descer a divisão. O Paços tinha um jogo... Aliás, quer o Paços de Ferreira, quer o Estoril tinham uma jornada final muito complicada. O mais difícil de perceber é como é que duas equipas bem apetrechadas, quer em termos individuais, quer em termos de organização e estrutura por trás, acabam por cair à segunda liga e depois há outras equipas com outro tipo de condições que acabaram por conseguir a manutenção. Na minha perspectiva, e começando pelo caso do Estoril, uma equipa com tanto talento, havia que perceber um bocadinho antes, havia que perceber atempadamente o caminho que estavam a seguir. E, portanto, o Estoril tem aquela ideia que eu acho muito interessante de valorizar os seus jogadores para depois então os transferir. E, portanto, partiu sempre de uma ideia de jogo que procurasse mais o joga bonito, só que como não conseguiu conciliar aquele estilo de jogo mais atrativo, aquele estilo de jogo mais apoiado, não conseguiu aliar isso com uma transição defensiva competente, com uma organização defensiva competente, na minha opinião, quando as coisas começaram a ficar em risco, talvez tivesse feito sentido mudar momentaneamente, e com o único intuito de evitar a despromoção, mudar aquele rumo que sempre seguiram. Ou seja, porque o Estoril, a verdade é que com o talento individual que tem, com uma organização defensiva e com uma transição defensiva ao nível daquilo que fazem outras equipas que depois não são capazes de jogar futebol, o Estoril acabaria sempre no meio da tabela. E não seguir aqui o modelo de jogo do André. Não, seguir o modelo de jogo do André sim, porque tinha a competência nos momentos defensivos. Ou seja, o problema não foi o jogar bonito, foi o não ter conseguido conciliar com a transição defensiva eficaz e com a organização defensiva. E já que não conseguia defensivamente controlar o jogo com menos elementos, então deveria ter partido para uma ideia diferente e fazer os pontos controlando da forma como um Tondela fez ou como um Boa Vista fez. Isto nos últimos 7, 8 jogos em que a coisa começou a ficar mais apertada. O caso do Paços de Ferreira é diferente, é um clube histórico. Eu já nem sequer me recordo de uma primeira liga sem Paços de Ferreira. É um clube que esteve na pré-eliminatória da Liga dos Campeões há não tanto tempo assim. E também passou ali por um período destas trocas de treinador. Não sei até que ponto é que beneficiaram a equipa do Paços de Ferreira. Eu analisei o Paços de Ferreira, era um modelo de jogo que defendia bem no corredor central, oferecia muito... Defensivamente até tinha, na minha opinião, tinha algumas ideias interessantes, fechava bem o corredor central com o 4-4-2, aquele que toda a gente hoje em dia também já vai fazendo, mas era uma equipa competente. Falta depois, se calhar, extrair um bocadinho mais das individualidades que tinham, porque o Paços de Ferreira tem alguns jogadores interessantes. O Paços de Ferreira, nesta parte final, acaba por ter um campeonato dificílimo e quando não pontua com, teoricamente, os adversários do seu campeonato, depois ainda teve a vitória sobre o Futebol Clube do Porto que alavancou aqui um bocadinho e acrescentou moral, mas acabou por depois não conseguir e pagar um bocadinho aquilo que foi ineficácia contra outros adversários. E não é falta de qualidade individual. Tem na frente o Luís Filipe, que é um dos melhores avançados da Liga. E que seguramente estará noutra realidade brevemente. O Paços Ferreira vai voltar no instante, porque o Paços Ferreira é com a organização que tem. Das equipas médias, com melhor organização, bem estruturado, com vários departamentos a funcionar com qualidade. E acredito que o Estoril O engraçado é que estas 5 equipas estavam na luta, desceram 2 que mexeram. Também havia 3 que mexeram e 2 que não mexeram. Sim. Não houve chicotada. O Setúbal e o Feirense não mexeram e teria sido fácil mexer. Moreirense, Paços Ferreira e Estoril acabaram por mexer. Paços Ferreira, acho que até mexeu mais que uma vez. Sim. E acabou por, isso jogar de certa forma contra eles. Também, a maioria tinha mexido, mas é curioso que 2 que não mexeram e que foram fiéis e que perceberam realmente, se calhar, qual era o verdadeiro problema que tinham em mãos, acabaram por garantir a manutenção, foram fiéis, acreditaram e trabalharam
E colheram os louros E disso. acabaram por tirar a vantagem disso. André, e o terceiro lugar do Sporting na última jornada? Isto é uma Bem, surpresa? Não sei se é uma surpresa, mas face àquilo que foram os investimentos de início da época, e sobretudo quando em Portugal se acreditava que JJ seria quase uma espécie de Mourinho, que sempre que mudava de clube seria campeão, acreditou-se muito num Sporting que curiosamente muito bem nos jogos mais fortes, mas acabou por perder pontos em jogos com equipas medianas do fundo da tabela, e acabou por acontecer uma coisa curiosa ontem no Estádio da Luz, de se estar a festejar, entre aspas, 50% se calhar do Estado estava a festejar o segundo lugar, porque a forma como o Sporting também tem lidado com o exterior tem criado inimigos, de forma a que até o segundo lugar foi festejado só pela questão dos milhões e pela questão daquilo que eventualmente foi o investimento, que não foi assim tão pequeno, do Sporting no início da época, e que agora não vai ter retorno com a Liga dos Campeões, e de certa forma vai criar aqui alguns problemas financeiros naquilo que será a construção e os alicerces para o futuro. Lembro que o Sporting, quando do momento em que perde, aqui há 5 anos, salvo erro, para o Sporting Clube de Braga, o terceiro lugar e o acesso à Champions, passou uma fase negra da sua história mais recente, com a saída do Moutinho, a saída do Veloso, a saída de uma série de jogadores, que fez com que o Sporting andasse afastado do título logo em outubro, quanto mais estar até ao fim, e perdeu uma série de referências e acabou por sofrer uma reformulação muito grande. Na minha opinião, e já o tinha dito a semana passada, em que acreditava que o Sporting tinha condições, mais que condições, para conseguir o segundo lugar, o Sporting é a grande desilusão da época em Portugal. Uma equipa que tem a qualidade individual que tem, que conseguiu acertar em muitos dos jogadores que foi recrutar, tinha que fazer muito mais no campo do que aquilo que fez. E até poderia ter vencido na Madeira, que eu não mudaria a minha opinião, independentemente da possível conquista da Taça de Portugal. A verdade é que, ao longo de toda a época, foi um Sporting a conseguir melhores resultados do que aquilo que estava a jogar. E então, no ano de 2018, foi um Sporting, e mesmo tendo o Benfica feito esta ponta final de campeonato, novamente com o nível exibicional do primeiro terço, mas foi um Sporting muito abaixo do Benfica, e com a qualidade individual que o Sporting tem, na minha opinião, era quase impensável no início da época imaginar o Sporting a ficar a 10 pontos de atraso do Porto. O Sporting junta na frente de ataque, ao lado do Bas Dost, o Gelson de um lado, o Bruno Fernandes do outro, e faz menos 11 golos do que o Braga, que joga com o Wilson Eduardo, que o Sporting não quis, com o Ricardo Horta, que o Benfica não quis, e com o Paulinho, que o Braga descobriu na segunda Liga. E o Braga faz mais 11 golos que o Sporting. Os corredores laterais do Braga, Gaio e Jefferson, que o Sporting não quis, o Sporting com o Piccini e com o Fábio Coentrão, que vem do Real Madrid. E o Sporting, ao longo de toda a época, coletivamente, sobretudo com bola, nunca foi uma equipa suficientemente capaz e competente para criar problemas aos adversários. E os golos acabavam quase sempre por surgir mais da competência do Bas Dost na área de finalização do que da capacidade que o Sporting demonstrou para criar jogo ofensivo. Mas acho que se provou que uma equipa muito formatada e com muitas desmarcações e com trabalhar no momento de criação para aquilo que era a posição do Bas Dost segundo poste, e alguma liberdade extra, quer para o Bruno Fernandes, quer para o Gelson aparecerem e desequilibrarem com movimentos de desmarcações de ruptura. E esse padrão, quando perderam Bas Dost, perdeu-se porque Doumbia ou Montero são jogadores com características completamente diferentes, que não ocupam o mesmo espaço com a mestria com que o Bas Dost ocupa. E o Sporting referia-se na semana passada, a quando do derby, que não sofria golos em casa há séculos, há imensas jornadas, praticamente só duas, acho que salvo erro, duas equipas fizeram... Três equipas. Fizeram golos em casa Desportivo de Chaves, Estoril e o Braga. Sporting. E o Sporting tem uma competência incrível defensivamente, porque o JJ, Jorge Jesus, já provou que é e tinha individualidades também muito fortes nos duelos defensivos. Aspecto, naquilo que é a organização defensiva, a equipa super alta, mas por outro lado, em termos ofensivos, ficou muito a desejar, ou bola parada, ou quando conseguiam realmente encontrar a Bas Dost em situações, em posição de finalização, porque de outra forma
e com outros jogadores. O Sporting mostrou-se ineficaz, incompetente, e se calhar pagou um bocadinho isso. E tens o Gelson completamente desaproveitado. O Gelson não é jogador de corredor central. Aquilo que ele melhor oferece ao jogo não é no corredor central. E as pessoas provavelmente pensam que o Gelson está a jogar a extremo direito. O Gelson não fez uma época a jogar no corredor lateral. Aparece de vez em quando no corredor lateral, mas o Gelson jogou nas costas do Bas Dost. Jogou o Bas Dost na frente e de um lado o Bruno Fernandes, do outro o Gelson. Esta era a configuração da organização ofensiva do Sporting. E independentemente dele mesmo assim ter criado desequilíbrios individuais e ter feito assistências e ter feito golos, ele tem potencial para muito mais do que aquilo. O Jesus optou por dar o corredor lateral ao Piccini, o corredor lateral direito, e jogar com o Gelson dentro. Na minha opinião, desaproveitou o Gelson e o Piccini não tem, com bola, argumentos para acrescentar, quer técnicos, quer em termos de criatividade, quer em termos de tomada de decisão. E, portanto, foi um Sporting sempre muito coxo nos corredores laterais. Agora contra o Benfica sentiu muitas dificuldades. Porque depois no lado esquerdo tens o Acunha, que é mais ou menos igual ao Piccini. São jogadores que têm muita força física, mas que depois tecnicamente e em termos de criatividade são jogadores com muitas lacunas. E o Sporting não criava ali muitos desequilíbrios nos corredores laterais, que era para onde direcionava quase todo o seu jogo, ainda por cima. Eu aposto em jogar nos corredores laterais, mas depois nos corredores laterais tenho o Acunha à esquerda e o Piccini à direita, e jogo menos por dentro, que é onde tenho o Bruno Fernandes, que é o menino que fazia mexer aquilo. E este desaproveitamento do Gelson acaba por ser mau para o Gelson também, e foi mau para o Sporting, e reforço, era impensável imaginares o Sporting a fazer menos 11 golos que o Braga, menos 19 golos que o Porto, menos 17 golos que o Benfica. E mesmo em termos defensivos, não foi, independentemente da grande performance em Alvalade, não é a defesa menos batida. Sporting Braga, a equipa revelação. Se formos pensar em termos dos objetivos cumpridos, não podemos falar do Braga, porque ficou no 4º lugar e não chegou às finais das taças. Naquilo que jogou, para mim sim, melhor equipa em termos de juntar aquilo que é coletivo com o individual. O Braga foi a equipa que mais me encheu as medidas. Uma equipa muito competente a defender, ofensivamente fantástica, com uma ideia de jogo muito ousada do Abel. É uma equipa que chega ao último terço com muita gente, tal e qual uma equipa grande, só deixa... Aliás, nas equipas grandes muitas vezes vês o equilíbrio a 3 lá atrás, quando estás no último terço. O Braga só deixa 2 lá atrás porque um dos centrais projeta-se pelo seu corredor, e para além de ter feito jogos muito, muito bons, também é uma proposta de jogo que primava pela competência nos momentos defensivos também. Na minha opinião, foi em termos coletivos a equipa que mais me encheu as medidas e trouxe coisas novas para Portugal. Trouxe aquele 3-4-3, não é algo que tínhamos visto muitas vezes na Liga. Não, eu estava aqui a pensar e a tentar não, com o atrevimento de discordar num aspecto. É que Porto, não gastando o que não gastou, apenas se reforçou com o Vaná em agosto e com 1 ou 2 jogadores agora em dezembro. Porto, com uma série de jogadores que toda a gente, entre aspas, troçava durante as 2 épocas anteriores. Todos os outros treinadores acaba por ser campeão, com um jogador que toda a gente troçava como uma peça importantíssima e com uma preponderância muito grande naquilo que era o jogo que o Porto fazia, do ataque à profundidade. O Marega fez uma época excepcional naquela força, naquela velocidade, naquela agressividade que dava naqueles momentos, cresceu imenso, e parece-me que o Porto, recortando uma série de jogadores emprestados, potencializando uma série de jogadores que tinha contratado, não sendo uma equipa extremamente com um jogo mais pensado, mais elaborado e mais calmo, como é o Sporting Clube de Braga, acabou por, na minha opinião, ser a grande ganhadora e a grande surpresa deste campeonato. O Braga, para mim, não é surpresa, porque foi adversário do Abel na segunda Liga, e em off, e partilhando até com o Bolsas e com alguma malta, tinha referido que o Braga iria ser uma equipa muito forte, uma equipa muito agressiva, e uma equipa que, ainda por cima, quando acrescentou aquilo que era a qualidade já do ano passado, a qualidade individual que conseguiu acrescentar com o mérito de ter aproveitado o Paulinho, que vem da segunda Liga, acabou por fazer uma época excepcional. Pena foi, merecia, de certa forma, ter ganho ontem, para dessa forma ter ficado em terceiro lugar, porque
Sim, quem faz claramente merecia. Pontos, 78 pontos era brutal, ou 78 pontos seria feito era brutal, e teria sido um terceiro lugar, que não vale mais que o quarto, mas teria sido um lugar digno e merecedor pela qualidade de jogo e pela competência que evidencia. Sobre o Sérgio Conceição também já tínhamos falado na semana passada. Na minha opinião, ninguém aproveitou tão bem as individualidades que tinha como ele. Tens aqui estes jogadores, agora constrói o teu modelo de jogo. E o modelo de jogo, ainda que tenha partido do mesmo 4-4-2 com que já estava a jogar no Nantes, mas ninguém como ele conseguiu ir tão ao encontro das características dos jogadores que tinha e aproveitar tão bem os jogadores que tinha, e tem um mérito imenso nisso. Já o tínhamos falado aqui na semana passada e é sem dúvida também um dos grandes vencedores da temporada. E é curioso, para irmos um bocadinho atrás na nossa conversa, que não consegue potenciar muita gente e não consegue potenciar um jogador que é craque, que decide como ninguém, que tem uma criatividade incrível, que é o Oliver. Sim, aquele que teoricamente no início da época iríamos apostar como o melhor jogador do Porto. Não conseguiu rentabilizar, não se sabe porquê, porque quem trabalha com ele rentabiliza tudo. Ricardo, Marega, Sérgio, Bacar, que estava há 5 anos à espera de uma época assim. Sim, menino de ouro, toda a gente colocou uma imensa pressão nele. E só 5 anos depois é que explodiu e foi com o Sérgio Conceição. E acabou por não conseguir potenciar um talento... Aquele que se calhar era o mais fácil. Que era mais fácil, toda a gente previa que sim. Mas aí está, um modelo de jogo, e nós somos peritos nisto, em alavancar, em mostrar que nós, equipa técnica, ajudamos A, B e C, mas depois esquecemos que às vezes há alguns que nós matamos. Isso leva-me a uma pergunta. Qual é o jogador de revelação deste campeonato? Bem, depende do grau de conhecimento que tu tens. Para quem não conhecia muito bem o Bruno Fernandes, porque ele não cresceu em Portugal, claramente Bruno Fernandes é o jogador de revelação. Por outro lado, podes pensar, mas o Bruno, jogador de seleção, fez o europeu, já não é revelação para ninguém, toda a gente sabia que ele ia arrebentar. E, portanto, eu se calhar tenho que destacar um que ninguém conhecia e que, curiosamente, nós há mais de um ano já tínhamos falado sobre ele, que é o Eustáquio, que tem um critério absurdo. A forma como ele toma decisões e a qualidade técnica do Eustáquio torna um jogador apetecível para qualquer realidade. E quando eu digo qualquer realidade, é um passo de cada vez. O próximo passo será chegar a um clube grande, mas acredito que não pare por aí. E é engraçado porque já tínhamos falado muitas vezes sobre ele. Sim, o Stefano começou no Campeonato Nacional. Exatamente, falámos muitas vezes sobre ele e ainda que sempre em tom muito elogioso, mas não podíamos dizer que íamos adivinhar este percurso dele, não é? Xavi Alonso do Campeonato Nacional. Sim, e curiosamente eu apelidei-o de Xavi de Trás-os-Montes. Ele não é de Trás-os-Montes, ele é da Zona Oeste. Peço desculpa à malta da Zona Oeste, porque houve um feedback enorme. Quando saiu o primeiro post sobre o Eustáquio, gerou assim um buzz enorme. Um buzz tão grande que eu tive pessoas que trabalham nos melhores clubes portugueses a dizerem-me que concordo inteiramente com o que está aí escrito. E, portanto, sem dúvida, pela qualidade que tem, que é assombrosa, e porque ninguém sabia quem era o Eustáquio há um ano atrás, nós sabíamos porque falávamos sobre outras realidades, para mim é a grande revelação do ano. Meus senhores, muito obrigado por terem estado aqui connosco mais uma vez. Agradeço ao André ter-se dirigido do Norte para vir ao nosso programa. Faça uma boa viagem de regresso. Obrigado por nos ter acompanhado. Para a semana vamos ter então a análise sobre a Taça de Portugal. Boa noite, muito obrigado.